Muito bom dia! Quarta-feira. Hoje a gente vai conversar sobre medo. Medo. Diferente do que muita gente acha, daí quando vê os outros realizando, fazendo, nossa, fulano é tão corajoso, fulano não tem medo. E se eu te disser que pra você ter coragem, você precisa sentir medo primeiro? Vamos lá? Vamos chegando, vamos conversar. Vou ali fechar minha janela que ainda não fechei. Tu desculpa o barulho. Ai, gente. Bora viver. Prontinho. E esqueci de pegar outra luz, mas vocês ainda não chegaram, vou enviar logo aqui pra alguém, pra gente não perder tempo. Tem uma pessoa aqui que hoje é especialmente pra ela. Ai, que delícia! Mais um dia pra gente viver. Bora lá. A vida é só essa aventura linda. E é muito doido, né? Que é uma aventura super interessante e que a gente já sabe o final. A gente já sabe o final dessa aventura. E por saber o final dessa aventura, você tem medo dessa aventura, não é não? Fala pra mim, não é isso? Quem tá aqui? Aí chegou! Essa luz não tá legal, né? Deixa eu ver assim. Ai, gente, meu professor, my teacher! I wish this speech could be in English so we could talk, because you always have so much to teach, to share with us. Love you and miss you so much. Bom dia, Laís. Ai, tô com vontade de pegar outra luz. Vou pegar um segundo. E não é uma luz básica não, gente. É aqui meu super ring light, a lumináriazinha. Não sei onde ela tá. Desde quando eu viajei, ela sumiu. Vamos lá. Ai, tem duas pessoas que eu queria muito que chegassem e não chegam. Deve estar dormindo. Mas tudo bem, a gente salva pra isso mesmo, para as pessoas terem acesso depois. Como estamos hoje, Laís? Um golinho no meu café e um golinho d'água, tá? Laís, conta pra mim. Primeira coisa, tá? Que vier na sua cabeça. Qual o seu medo? O primeiro que vier, sem julgar. Pá, qual o seu medo? Medo de sentir dor. Nossa, eu conheço esse medo. Mas é medo da dor mesmo, não é de cair ou de se machucar ou de você ter que ficar parada um tempo. Me fala um pouquinho. Esse medo de sentir dor, quando você fala, eu me conecto muito. Eu lembro na época, vou botar mais alto aqui. Eu lembro da época da escola de circo, contorção principalmente, quando eu tava fazendo. E no circo eu lidei com medo o tempo inteiro, o tempo todo. O medo era uma coisa presente. Isso foi muito bom porque eu sei o que é medo e o que não é medo e o que é outra coisa. Então hoje eu quero que dessa conversa você saia daqui entendendo que tem coisa que você acha que é medo e não é medo. Ou medos que se resolvem com outro olhar e que a gente caminha mesmo com medo, entende? O medo, ele é parte da gente. O medo, ele foi colocado... Vou voltar já lá no medo de se machucar, de sentir dor. Né? Que o meu medo era de me machucar, não era necessariamente sentir dor. Mas o medo, ele foi colocado na gente como um dispositivo de proteção. Todo mundo tem. Quem não tem, tem algum problema. Vou te explicar. Por exemplo, cara, é o medo
que te faz, por exemplo, se você... Acho que as dores da alma e as dores do corpo mesmo, porque é muito ruim ficar sentindo dor com o braço quebrado, pele ralada. Sim, é péssimo. Mas vamos lá. O medo é o que te faz, por exemplo, você não colocar, sei lá, uma faixa e ir aqui atravessar a rua. O medo é o que te faz não entrar no mar se você não sabe nadar. O medo, ele tá ali. Tenta ver que o medo pode ser o seu amor por você. Pode ser o seu cuidado, a sua atenção. E aí, muitas vezes, as pessoas acham assim, ai, fulano é tão corajosa. E uma coisa que eu entendi quando eu coordenava os projetos sociais de circo, que as crianças sentiam medo. E aí, tinha muito isso, nossa, como você não sente medo? Aí eu falei assim, eu sinto medo, primeiro. Só que, não, tia, você viajou o mundo inteiro, olha só o que você faz, você fica lá em cima, de cabeça pra baixo. Eu falei assim, ó, você é tão corajosa. Eu falei assim, gente, pra ter coragem, tem que ter medo primeiro. A gente tem o medo, e aí a gente tem um degrau acima do medo, que é o amor, o querer muito fazer aquela parada. Laís, por exemplo, com o skate. Cara, imagino que tem coisas que façam você sentir medo. Só que aquele fogo, aquela coisa sobre o medo, ela sempre vem na cabeça pra até levar pro conforto. Vem na cabeça. Não entendi. Sobre o medo, ela sempre vem na cabeça, pé até levar... Escreve de novo, por favor. Porque eu acho que entendi, mas não quero interpretar sem ser. E para você realizar, vem esse mover. E quando eu falo para vocês que as pessoas, é natural, todo mundo sentir medo, aquela pessoa que você acha que é mais incrível, que não sente medo, ela sente medo, mas ela trocou um pensamento por outro pensamento. Por exemplo, eu quando fui... Tem vários lugares no mundo que eu quero ir, e tem um deles que eu disse, era o único que eu sentia no meu coração. Eu falei, pra esse lugar eu não vou sozinha de jeito nenhum. E todo mundo sabe aqui que eu sempre viajo sozinha, né? Era a Índia. Só de pensar, meu estômago apertava. Só de pensar eu sentia medo e eu não ia. E aí acabou que a vida me levou para estar muito perto da Índia. Eu tava nesse rolê do yoga, eu queria aprender direito. E eu falei assim, cara, depois que eu voltar lá pro Brasil, pra eu conseguir voltar aqui pra Índia de novo, vai ser uma grana, vai ser um negócio. Não posso, é agora. A vida me trouxe pra cá, eu tô aqui do lado. Sobre o medo, ele sempre vem na nossa cabeça para nos levar, para nos deixar na zona de conforto. Adorei que você falou isso, porque eu vou chegar nesse lugar, vou até anotar aqui para eu não esquecer. Porque esse medo da zona aí, de ficar na zona de conforto, minhas alunas têm demais. Eu trato com isso todo dia. Zona de conforto. Mas bora lá. E aí quando eu finalmente decidi, vou lá, vou pra Índia, vou assim mesmo, galera, em pânico, porque geralmente quando eu vou pra algum país, eu sempre conheço alguém. Eu sei que se der ruim, e é diferente, você tá num país onde a sociedade vive de um jeito parecido com o seu, você tem um problema, principalmente a gente sendo mulher, você procura uma embaixada, você sabe ali se comunicar, você entende o alfabeto. Cara, eu ia pra um país de dimensão continental que eu não conhecia nenhum ser humano, dentre todas aquelas muitas e infindáveis pessoas. E que tem um histórico de violência contra a mulher muito bizarro. Eu tinha muito medo. E aí, o que esse medo me fez? Aliás, sempre que eu viajo sozinha, uma das coisas que funcionava, não sei como tá agora, que funciona muito bem, no site do Itamaraty. Todo país que você vai, eles têm lá uma página de recomendação para quando você tá naquele lugar. Foi ali que eu descobri, por exemplo, quando eu fui pra Tailândia, que você não pode... postar nada com bebida alcoólica, que não pode, não é tolerado, que você, por mais que todo mundo traz lembrança de Buda, tatua Buda, né? Não pode.
Nada disso. Eles vendem, comercializam muita coisa de Buda, mas você não pode comprar e sair com aquilo dali. Então, se ele abre sua mochila quando você tá voltando, eles ficam com tudo. Mas enfim. E aí, da Índia, eu fui ver todas as recomendações. E a primeira coisa que eu fiz, eu falei assim, ok, sei que eu não quero ir pro fundão de mundo, por mais que eu queira, né, ficar reclusa e tal. Escolhi a capital mundial do yoga, escolhi a escola, entrei no site, vi o comentário das pessoas, né, no Facebook, e ia inbox falar com as pessoas. Essa escola é boa mesmo? Como é que é? Falei com 3 pessoas de 3 nacionalidades diferentes, assim, e todo mundo dava o aval. Aí a outra coisa que eu pensei foi... Cara, eu não quero ficar dando rolê de ônibus. Bom dia, Marlon, bem-vindo. Não quero ficar andando em transporte público, porque eu vi histórias absurdas de transporte público na Índia. Falei assim, vou pra escola lá nos Himalaias, fazer minha formação e voltar. Chegando em Delhi, Aí eu falei assim, mas queria tanto ver o país, acho que eu vou de motorista, porque a escola oferecia, você podia contratar um motorista para ir te buscar. São 7 horas até Rishikesh, vou fazer isso. Aí no segundo momento eu pensei assim, cara, eu vou estar sozinha num carro com um cara que eu nunca vi, numas estradas que eu não tenho ideia. Não, essa ideia não vai funcionar. Qual é o outro jeito? Aí tinha um voo doméstico, que em uma hora eu chegava, e aí o motorista da escola me buscava nesse outro aeroporto, acho que era Dehradun, nem sei como fala. E aí era só meia hora, eu falei, beleza, eu vou fazer isso. Mas por que eu tô contando isso? Essa minha tia falou assim, Natália, que máximo, eu queria muito ser corajosa. Não, ela não falou ser corajosa, ela falou assim, eu queria muito não sentir medo pra fazer as coisas que nem você faz. Aí eu falei assim, tia, eu tô toda cagada, eu não durmo direito há uma semana, eu tô morrendo de medo de ir. Aí ela, mas por que você vai? Eu falei assim, porque a minha vontade de ir é muito maior. O meu amor por esse mover que eu tenho é muito maior. O verdadeiro amor, ele lança fora todos os medos. E ainda entra o rolê da fé, né? Do tipo assim, Deus vem comigo aí. E aí uma outra coisa também que eu quero que vocês entendam, que tem 2 medos. Tem os medos que são muito reais, galera. Eu não sou essa pessoa assim que fala, não, a pessoa se coloca numa situação de perigo, que você sabe que aquilo... Tudo bem que hoje em dia aqui no Rio de Janeiro não tem muito por onde andar, o que fazer, é meio que uma sorte, né? Mas eu costumo dizer que eu sou muito amiga de Deus, que eu entendo que Deus tem trabalho pra caramba, a minha partezinha, o que cabe a mim fazer, eu vou fazer, o impossível que eu deixo pra Ele, tá? O que eu tô dizendo? Tipo assim, é você tentar se cuidar. E tem o medo que é real e o medo que é irreal, digamos assim. Por exemplo, cara, esse meu medo da Índia, eu julgo que era super real. Se você entrar e botar e der um Google nas mulheres, histórias bizarras que aconteceram com as mulheres na Índia. Também tem as outras 1 milhão de histórias de pessoas que foram e deram tudo certo. Eu olhei o que eu vi e falei assim, cara, fazendo isso acho que eu vou estar mais protegida. E vou... Ou sei lá, um lugar que eu julgo que é um pouco mais perigoso, né? Não me sinto confortável de ir. Quem me conhece aqui me chama pra sair, sabe que eu tenho umas restrições pra andar e tal. Eu falo, se eu tenho minha graninha pra ir e voltar de Uber, eu vou. Senão, simplesmente não vou. Já passei por muitas situações e não quero passar de novo, se eu puder, né? Se não tiver ali na minha história. Agora, tem os medos irreais, né? Tipo assim, outro dia eu tava conversando com uma aluna, ela falou assim, cara, eu tenho pavor de cobra. Brother, ela mora na Tijuca. Ela não mora numa casa tipo floresta, tipo eu. A chance dela ela não gosta de fazer trilha. A chance dela encontrar com uma cobra, gente, entende? Pode acontecer, né? Eu fui pro Parque Nacional do Itatiaia, me deparei com uma cascavel. Fiquei assim, uau! Mas enfim, no caso dela, será que você não fica também nutrindo uns medos que não tem, assim, por quê? Sabe? Que não faz sentido? Outro dia eu vi a tia de uma menina que a tia, mas você fica fazendo essas viagens e isso é muito perigoso, você não sente medo não? Aí do nada, eu tenho medo terrível de urso. Aí eu escutando aquilo, eu falei assim, brother, onde que essa mulher vai encontrar o urso? Se ela ainda estivesse, sei lá, no Canadá, né, que tem muita história, você abre a porta assim, chega ali, a mulher foi tomar um cafezinho na varanda e tinha um urso lá mexendo no lixo. Mas aqui no Brasil, viado, você não vai abrir a sua porta e vai ter um urso, você tem que ter medo de outras coisas.
Então tem muito isso aí, medo do de fato medo real é o medo que você imaginou. E aí eu gosto muito de lidar com o medo real. Vou vir aqui desse comentário que ele falou o medo da gente manter no nosso conforto, e aí eu vou trazer para o medo que as minhas alunas sentem muito na aula. Que muitas delas, eu sinto que é um medo do desconhecido. A nossa zona de conforto nada mais é o que a gente já conhece. E pode parecer muito doido o que eu vou te falar, porque assim, às vezes a gente prefere ficar numa coisa ruim, mas que a gente já conhece, do que o desconhecido. Ela é minha aluna há quase 2 anos e eu conheço o corpo dela super bem, é um atendimento individual, assim, então eu sei as lesões que ela tem, eu sei os potenciais, sei os tamanhos de espaços que ela ganhou na coluna, nas coisas para fazer as coisas e tal, sei que ela fica de cabeça para baixo. E aí tem um exercício que ele é muito fenomenal, que eu amo e que eu nunca tinha feito online e fiz com ela a primeira vez, só tinha feito no presencial. É um exercício que você só consegue ficar no ponto de parar de equilíbrio quando você passa de onde você tem a segurança. Quando a sua bunda passa de cabeça para baixo, quando a sua bunda passa da sua cabeça, que é o que acontece que faz você cair geralmente, nesse exercício é onde você chega no ponto, só que você tem que cruzar essa arrebentação. É tipo um pouco que nem o mar, quando você vai entrar no mar e aí tem ali onde a onda tá quebrando, aí dá um trabalhinho passar, depois você passa dali você consegue ficar de boa, aproveitando a aguinha. É tipo isso esse exercício. E eu sei que ela ia e parava antes. Eu sentei, chamei ela, falei aqui, vem aqui, vamos conversar. Você tem medo de quê? Aí ela, eu tenho medo de cair. Eu falei, beleza, então vamos cair? Ela, oi? Eu falei assim, posso ser muito franca com você? A gente vai botar um travesseiro aí, no que você já aprendeu da sua vida, que eu sei que o seu corpo faz, você só vai cair. E não vai acontecer, não tem como se machucar aí. E tem mais, eu vou cair de cara. Vocês sabiam que o nosso corpo, nosso corpo é muito maneiro quando ele quer. Ele também te mantém preso aí nos seus vícios, nas suas questões. Mas ele tem uns mecanismos de defesa muito incríveis, tipo medo. Mas tem esse que, gente, dificilmente você vai cair de cara. A nossa mão sempre vai antes. Sempre vai antes. Tanto é que muita gente quando cai, quebra braço, machuca ombro. Entende? Porque a gente tem esse mecanismo de enfiar a mão. E aí eu falei assim, vambora. Aí ela toda cagada, normal, né? E ela foi. Bom, eu falei assim, viu? É isso. É isso que acontece. Agora você conhece o que acontece depois desse ponto. Muita gente, o medo, na verdade, não é o medo de cair. Não é, tanto é que muita gente que ensina coisa fala assim, né? Você tem que aprender a cair, sim, pra se proteger, mas pra aqui, ó. Pra até o cair daquele movimento entrar no seu lugar conhecido. Então, muitas vezes, o medo que você tem, na verdade, é só a sua vontade de ficar ali naquele lugar que você conhece. Porque, claro, você criou os caminhozinhos aí dentro do seu cérebro que você já sabe. Só que é uma droga você ter esses caminhos já prontinhos, porque chega um ponto que ele não serve mais. É aquilo que eu falo. Eu não posso estar em 2022 querendo usar um app de 2005. O meu iPhone 11 não pode rodar com uma atualização do ano 2000. A gente não é o mesmo. Não vai dar certo. Então, vou ler aqui. Isso é verdade. Quando eu caí de cara, eu primeiro fraturei o punho, porque o impulso foi me segurar. A gente tem isso. E aí é muito lindo quando a gente se conhece, que a gente consegue, inclusive, olhar quais dessas conexõezinhas, desses driverzinhos mentais que a gente usou, que não funcionam mais para aquela nova situação. No seu telefone, se você empreende, tá aqui na internet, vira e mexe, você não precisa instalar um aplicativo novo. Esse rolê de ter que legendar os stories, gente, dá um trabalho do cacete fazer à mão. Aí tem o CapCut, que você joga lá a legenda, dá pra corrigir tudo direitinho, você vai. É um aplicativo novo, eu não podia ficar só com os mesmos aplicativos que eu usava até o ano passado, porque não me serviam mais, não atendiam mais a minha necessidade. E aí eu quero chegar num outro lugar do poder disso, gente, do poder das historinhas que vocês constroem pra vocês e que eu também construo pra mim. Vocês sabem que eu sou louca por elefante, né? Eu, quando fui pra Tailândia,
eu tinha me machucado fazendo show, tornozelo, fiquei de muleta mó tempão, cabeça pirando, né? Porque o meu corpo, a minha casa, sempre eu consigo viver muito bem no meu corpo, porque é um fantástico mundo que eu mesma criei. Eu me sinto de fato um ser mágico quando eu consigo puxar meu pé, quando eu cuspo fogo, eu me sinto assim, né? Uau! A minha casa, meu corpo é minha primeira casa, eu vivo super bem aqui dentro. Quando eu me machuquei, eu não podia mais me movimentar do jeito que eu conhecia aqui dentro, eu tive que aprender várias coisas, acabou que veio umas férias nesse meu contrato, e aí eu falei assim, cara, vou pra Tailândia. Eu tava lá do lado, eu morava no Catar. Aí eu sempre quis cuidar de elefante. Gente, me perguntem de onde veio isso. Eu não sei, mas é muito importante que você tenha acesso a várias coisas para você poder até ter vontade das coisas, entendeu? É muito importante que você veja além das suas quatro paredes, senão você nunca nem vai saber coisas que você amaria. Se você nunca vai sentir falta de voar, se você nunca voou, sabe? E aí, enfim, surgiu isso, eu falei assim, cara, vou pra cuidar de elefante. E o cuidar do outro no momento que eu precisava ser cuidada, que eu estava em recuperação, foi muito potente. E mais uma vez a gente cai na discussão que eu venho falando aqui sempre, a nossa vida só tem sentido quando fazendo sentido em outras vidas. Cuidando daqueles elefantes, daquela que eu vou contar dela, nossa, eu cuidei de mim de um jeito. E foi muito engraçado, gente. A elefoa, não sei qual é o certo, que eu fiquei cuidando, o nome dela era Natalie. Ela era a mais velha do santuário. E ela não conseguia mais comer direito sozinha. Era enorme, gente. Ai, cara, eu tinha que ter separado a foto aqui, mas enfim, tem lá pra trás no meu feed. E aí, eu tinha que preparar a comida dela. A gente fazia umas bolas de arroz, tamarindo e banana. Amassava umas bolas desse tamanho. Pegava a mão, assim, enfiava na boca dela. Às vezes, quando eu tava demorando demais, né, assim, desajeitada, porque é diferente do que muita gente pensa quando me vê me contorcendo, fazendo as coisas de cabeça pra baixo. Gente, eu sou muito desajeitada. Muito, enfim. Aí, isso foi melhorando, né? Com o circo, hoje em dia já não deixo mais cair tanta coisa. Tô tomando banho, vai cair o sabonete ou o shampoo, eu consigo pegar no ar por causa do malabares, enfim. Aí eu ia lá com a comida, no meio do caminho ela já pegava a comida da minha mão. Era muito fenomenal. Mas por que eu tô falando, cheguei no elefante? Gente, vocês já viram o tamanho do elefante, né? Eu tô andando na rua e vou abordar alguém e vem o medo, voz sabotadora. Eu vou assim mesmo. Hoje ela não manda nenhum sinal pra recuar, porque já estou com a minha mente calejada. Sim, eu costumo... Sabe como que eu chamo essas vozes sabotadoras da gente? Eu acho muito engraçado uma coisa, gente, que eu faço. Durante muito tempo eu falei que era o meu papagaio de pirata. Que eu queria fazer uma coisa... Ai, Natália, vai em tal lugar. E vinha a voz assim, aquilo ali não é pra você, aquilo ali... Quando eu reconheci que essa voz não era minha dentro da minha cabeça, gente, eu comecei a chamá-la de papagaio de pirata. Mas uma coisa que foi muito legal é dar um nome mesmo pra essa voz. Sinto muito se alguém tem um nome, mas assim, cara, qualquer nome. Sei lá, um nome que não existe, porque eu não quero ofender ninguém de nenhuma forma. Ai, mas um nome de uma pessoa. Escolhe um nome aí do Cafadúncia. Ou dá um nome real mesmo, Paula, Priscila, qualquer nome. E aí quando vier esse pensamento que não tá alinhado com o seu realizar, que não tá alinhado com construir, com você tá ali com o seu coração todo na coisa, essa voz não é tua. Dá um nome pra essa voz. E aí toda vez que vier isso, você fala assim, ai, fulana, tu é chata, hein? Já tá aqui de novo fazendo inferno. Mas vamos voltar lá no rolê do elefante, que vocês vão conseguir entender, porque eu vim disso, de como tá a cabecinha de vocês. Cara, um elefante é um bicho gigantesco. Nada poderia segurar, gente, um elefante. Só que eu não sei se vocês sabem também, um elefante, ele tem uma memória formidável, né? Ele não esquece. E aí, infelizmente, esse santuário que eu fui... Eles trabalham com resgate desses animais de depressiva, é o nome do... Gente, escreve se vocês já têm nome das sabotadoras internas de vocês, bota o nome. Mas eu gosto muito de nome real, porque traz mais pro real mesmo da conversa dentro da cabeça de vocês.
Olha só, esse cabelinho está me distraindo profundamente. Eu costumo dizer que quando esses pentelhos brancos... Eu gosto do meu cabelo branco. Eu não gosto desses assim, ó, que parecem pentelhos e ficam desconexos. Aí eu começo a dizer que isso aqui é minha antena de conexão. Tá, ignorem o meu pentelho. Aí, voltando no elefante. Eles pegam os elefantes que estavam sendo explorados por vilas, né? Por turista que quer ir, que quer andar em elefante, né? Que quer fazer... E aí, muito triste, assim, eu fui até num show que antes de eu ir pro santuário, tinha um show que era muito incrível de cultura da Tailândia. Como se fosse, sei lá, botar a gente na feira nordestina, que tem São Cristóvão, ou até o próprio Sambódromo, né? Que é pegar o carnaval, que era de rua, aquela cultura, e botar ali dentro do Sambódromo. E para ter mais acesso pro turista, era assim, tinha comida, tinha show, tinha várias coisas, e no final vinha um elefante com o cara montado nele, um outro aqui, e você podia chegar perto, tocar, dar uma bananinha. Aí tá. Quando eu cheguei perto pra fazer a foto, eu vi a orelha, vi atrás da orelha com um monte de cicatriz. E vi no sapato do cara, tinha tipo uma foice pequena, assim. Brother, na hora, eu nunca nem consegui postar essa foto. Depois que eu soube. Porque eu não sabia. Eu não sabia. Ilusão minha, né? Achar que o elefante ia entrar na hora certa no show, passar, cruzar o palco, assim, porque ele quis, né? Enfim. E aí, só pra te falar, eles pegam essas vilas e pegam esses elefantes. Quando ele é pequeno, ele é muito mais fácil de ser adestrado. E quando ele é pequenininho, eles amarram o elefante e deixam ali, né? Num toquinho, assim, né? Preso. O elefante tenta sair, não sabe, não sai. O elefante já adolescentinho, gente, com uma puxadinha, ele sairia dali. O elefante grande, então, nossa, ele sairia dali assim com a respiração, se ele quisesse. Só que ele cresceu, ele aprendeu que não adianta ele puxar, que ele não vai sair. E aí ele atinge aquele tamanho todo que ele tem agora, grande, munido de várias outras experiências, capacidades, só que ele continua acreditando, porque a memória dele é aquela de puxar e o negócio não sair. E aí você vê um animal divinamente grande, incrível, amarradinho num toquinho. Ele não tem consciência da força dele, porque ele aprendeu a achar que a força dele não era o suficiente. É aí que eu chego que você não pode continuar pensando que nem você pensava 10 anos atrás, porque você não é a mesma pessoa de 10 anos atrás. Você viveu um monte de coisa, você aprendeu um monte de coisa. A Laís trouxe lá no início da live que o medo dela era o medo de sentir dor. Eu, quando fazia contorção, doía muito, é muito doido. Quando você conhece já o movimento, você já sabe até o momento que aquilo vai doer. E aí eu já me contraía toda antes de chegar na dor, porque eu já sabia que ia doer e aquilo fazia doer mais ainda. Quando eu aprendi com o yoga a respirar na dor, eu aprendi a respirar em todos os tipos de dores. Aprendi a respirar principalmente na minha cabeça. Respirar, que eu falo, quando você entra na postura, na posição, o corpo se acomoda, a musculatura vai se acomodando, você vai criando espaço, só que o outro passo mais difícil, inclusive, é você acomodar a sua cabeça naquela agonia de querer sair. É ser senhora de si mesma, sabe? Fala assim, ok, eu sempre brinco com elas, não vira gremlin, você entrou com dignidade, sai com dignidade. Eu falo que a gente tem 3 coisas em cada mão que regem a gente. Vamos falar que na mão esquerda eu tenho as regras, as leis, as disciplinas. Que é tudo isso que parece que é inato, a gente nem lembra de onde veio, a gente não lembra como construiu. Por isso a última semana e a outra toda eu trouxe muita coisa de filosofia aqui, de psicologia individual do Adler, pra gente entender da onde vem, por que você constrói e começa a acreditar o que você acredita. Pra eu poder chegar aqui hoje e te dizer que eu tenho a outra mão, que eu tenho a mão direita, que vão ser meus hábitos,
que vão ser os meus princípios e o meu estilo de vida. A gente já falou, inclusive, que estilo de vida não é uma coisa que a gente nasce com, é uma coisa que a gente constrói. Quando aquilo, a gente não vive sobre... tudo no início é um pouco regra, lei, a disciplina, ela serve para você no início. Para você começar, para dar o start. Mas depois você tá ali no all-in, em tudo, e você sedimentou aquilo ali vira um hábito. E depois que aquilo ali é um hábito, aquilo ali vai virar o seu estilo de vida. Quando você abraçar o medo e olhar para ele, olha no olho do teu medo. Você tem que entender do que é esse medo. Ele é um medo real ou ele é um medo imaginário? No circo a gente trabalha muito com... O medo vem muito com risco, né, gente? Né? Se você tá ali a muitos metros de altura... É um risco, só que tem um risco calculado. E na nossa vida a gente não conhece aquilo que eu falo sempre. A gente julga a nossa vida a partir só de uma partezinha da história. A gente não tem conhecimento da obra toda. O risco calculado, ele tá muito por aí, né? Existe o risco, mas tem o risco que eu posso calcular. Então, sei lá, o seu medo é o de cair, ok, o que eu posso fazer? Ah, tem a rede aqui de baixo, isso aqui tá ok, e aí eu vou, por quê? Porque o meu coração quer mais o realizar naquilo, do que eu estar ali, naquele mesmo lugar. E também a gente chega muito no lugar do medo de fracassar. E aí, se você for ver, você mesma não tem o medo de fracassar. Você tá preocupada, pra você até tá tudo bem. O seu medo de fracassar tá condicionado aos outros, a decepcionar alguém, a minha família que precisa de mim, ao que vão rir de mim. Então não é sobre você. E se não é sobre você, meu amor... O que os outros falam de você, não estão falando de você. Estão falando delas mesmas. Deixa. E você talvez só vai ter a coragem... Deixa eu ler aqui rapidinho. É a questão do hábito, né? Às vezes a gente criou um hábito que temos que deixar de lado para criar um novo hábito muito melhor. Exatamente. Cada coisa que você vai deixar para trás, você vai precisar de uma nova. A gente vai chegar nisso. Isso é muito claro e muito real pra mim também. E foi muito... Eu vivi isso e depois eu comecei... Eu sempre faço isso. Eu começo a viver uma coisa e aí eu busco pessoas que já fizeram aquilo antes de mim e pra validar. E pra entender o caminho reverso, né? O pra trás que eu fiz. Ou o contrário. Quando eu quero chegar num lugar, eu procuro alguém que já chegou e vou lá. Porque quando a gente tem trilha, é mais rápido, né? Quando a gente tem caminho, é mais rápido. O que eu tava falando? Ai, gente, eu sempre me perco nesse lugar aqui, o ó. O que eu tava falando antes? É da pessoa. Só cura o medo com um medo maior. Na verdade, é porque quando você tem o medo... E é muito maneiro quando você faz a prática física, porque dá pra você ver muitas coisas. Quando você passa, quando uma coisa não é mais desconhecida, eu avanço com as minhas alunas. E aí eu vou dar outra. Você faz primeiro olhando para trás com a mão na cintura e você só vai até a metade do caminho. Quando você chegou ali naquele lugar, eu vou te dar um outro lugar para ir depois. E é assim, é subir de nível. Sempre. É um passo, só que você só vai saber o segundo passo quando você dá o primeiro. E aí vai dar errado. E tá tudo bem. Quando você entende que o dar errado é o caminho para dar certo, você vai. Quando você não tá preocupada em ganhar, mas em aprender, você não perde nunca. Entende? Porque aí você fez. Não funcionou. Você corrige. Faz de novo. E aí você ajusta. E aí você consegue. E às vezes não é tão rápido assim não, tá? Você vai ficar ali. Tem truque que eu levei agora quase 20 anos pra conseguir fazer. E chega aluna minha que faz em um mês. E eu sempre falo, tu ainda tá reclamando, gente. Mas então entender qual é o seu medo. E aí você olha no olhinho dele. E entende ele. Faz pergunta pro seu medo, faz pergunta pra você mesma.
Mas não lida com ódio com ele, não. Traz o amor, porque o amor ele lança fora todos os medos, o verdadeiro amor. Olha pra ele, é medo de quê? É medo de cair? Como é que eu vou cair então? É medo de doer? Como é que eu minimizo essa dor? É não me soltar? É ativar mais? É ter um equipamento de proteção de alguma forma? É aquecer melhor? Como eu lido? Isso é parte, tudo bem. Aí você começa até a... Olha que coisa, você começa até a curtir aquela dor. Quando eu treinava musculação, né? A musculação foi a grande responsável pelo meu emagrecimento de 30 quilos, assim, com a minha treinadora, Carol Vaz. Sou grata eternamente. Cara, ela treina você, se quem não conhece ela, dá uma olhada no Instagram, vocês vão entender o que eu tô falando. Dói, queima, mas é um negócio assim de desespero. Cara, quando eu consegui ficar presente naquele momento, não fechar o olho e querer ir pra outro lugar, eu comecei a curtir aquela queimação. Brother, aí quando eu comecei a curtir aquilo, não adianta, você vai ficar forte fazendo força. Dói fazer força, mas tem que começar a gostar. Começa a achar que aquela dor é a tua fraqueza indo embora. Entende? Aquela dor é a tua fraqueza indo embora. E aí agora você é um pouco sensacionalista, mas que faz sentido de alguma forma. E talvez você só entenda assim. Não tô dizendo pra aqui pra ninguém ser irresponsável, porque eu sou super responsável e chatinha. Muita gente me chama de chata, eu não tô nem aí. Com tudo que eu faço. Eu tenho um método que eu achei pra viver minha vida, eu sempre tá reciclando, mas assim, quando eu falo, depois que eu aprendi a aprender, brother, eu aprendo qualquer coisa na minha vida. Enquanto pedagoga, onde a gente aprende, a gente ensina a ensinar, eu usei tudo isso pra me ensinar. O que eu quiser. Então eu tô sempre mudando, mas a frase sensacionalista que eu ia falar é que assim, vocês já ouviram com certeza. Cara, a vida é uma aventura e você já sabe o final dela. Todo mundo sabe como acaba, não sabe? A gente não sabe o que acontece depois, depende da sua crença, do que você acredita. Mas todo mundo vai morrer, a gente não vai sair vivo, né? A única coisa que a gente sabe é que eu nasço e eu morro. E muita gente fica sempre, né? Outra coisa que eu tô aqui batendo em vocês. Cara, a vida não é essa linha aqui. A vida é a linha feita a giz. Que se você olhar de perto, são vários pontos. Tec, 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 tec. E claro, eu entendo se você mora no Rio de Janeiro, se tá complicado, e vou falar isso porque ontem eu tava aqui já deitada, tava lendo Provérbios, que é a minha leitura dessa semana, e eu escutei um tiro. Foi tão perto que eu cheguei a achar que era uma bombinha. Cara, e era uma perseguição aqui na rua, tipo, o policial passou com um fuzil correndo, ele deu um tiro em direção aos caras, no meio da fuga, uma mulher foi atropelada, e tipo assim... Cara, às vezes você tá saindo pra comprar um pão. Mas você entende que infelizmente você não tem controle nenhum disso? Não tem. Então, assim, o que compete, o que você pode fazer, faça. O que não dá, que não cabe a você, não ocupa o seu drive mental com isso. Você não pode fazer nada. Porque supostamente você pode ir na rua comprar pão, entende? Você não tava, sei lá, andando 4 horas da manhã. Embora... Entende? Faz algum sentido isso que eu tô dizendo? Então, assim... Deixa eu até olhar se eu esqueci alguma coisa. Eu fiz vários pontinhos aqui. Ah, lembrei. Uma última coisa pra gente fechar, que tá ficando longo e eu tenho que dar aula. Daqui a 40 minutos eu tenho que estar na Tijuca dando aula. Eu tô aqui de pijama. Ai, meu Deus! Que tem o degrau acima do medo, né? Que eu falo que é quando você realiza. Tem aquele do que, cara, quando você ama muito o negócio que tu quer fazer. Das minhas metas, assim, na vida, eu quero muito fazer o campo base do Everest. Muito, 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 muito. E o meu amor por fazer isso é muito maior do que todos os medos que possam surgir. Então eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer pra eu me sentir segura pra fazer. Mas um outro dia eu explico, falo disso. E aí tem o outro medo, que é a parte que quando você não tem escolha. Que a situação aconteceu. E vou te falar, os medos mais bizarros
não são aqueles que você fica aí nutrindo na sua cabeça. O bagulho fica doido mesmo, são os medos que se apresentam sem você ter feito nada, sem você ter se colocado naquela situação. Esses são os medos mais doidos. Os medos mais doidos não vão te avisar, brother. Eles vão chegar assim, ó, pá. E são os medos que você não tem escolha, você só faz. Eu vi uma reportagem ainda quando eu era criança. Uma mãe tava com um filho passeando. Agora eu não sei se foi na Amazônia, no Pantanal. Não lembro onde foi, tá? Que um jacaré, brother, pega o filhinho dela ou a filhinha de 2 anos de idade e literalmente ela abre a boca do jacaré e tira o filho lá de dentro. Vocês viram essa história? Passou no Fantástico, eu era criança. Então se você aí é mais jovenzinha do que eu, você não ouviu falar disso, mas se você botar no Google você vai achar. Brother, se alguém perguntasse pra essa mulher, você tem medo de jacaré? Você quer cair dentro do rio e ficar ali fazendo um carinho no jacaré? Com certeza ela ia dizer que sim, tenho medo e não quero cair nesse lugar. Quando a situação chegou, brother, ela não teve escolha, era o filho dela. Ela foi lá, abriu a boca do jacaré e tirou a criança lá de dentro. Então hoje, que você não ocupe a sua cabecinha, que tem muitas potencialidades, com medos que não são reais. Ou os medos que são reais, olha pra ele e fala aqui, chega aqui, vamos conversar? É medo disso que você tem? Beleza, como é que eu resolvo? Troca, se ocupe em como você resolve e não como você fica condicionando, justificando, dando razão, enfatizando, engordando o seu medo. Vamos matar ele de fome? Mas entenda, não fique com raiva do seu medo. Ele tá aí como um dos dispositivos mais eficazes que você tem. Só que ele é um dispositivo diferente do que todo mundo pensa. O seu medo não é um dispositivo para te paralisar. O seu medo é um dispositivo que te faz realizar com mais cautela, com mais preparação, com mais presença e consciência do todo ali do que tá aí em volta. Era muito incrível nos momentos que me dava medo de entrar no palco para fazer número de circo, né? Que lidava com risco, lidava... A adrenalina me fazia não sentir dor. A adrenalina me fazia escutar melhor, ver melhor, ficar mais forte. Isso é provado, né? São reações químicas, o que somos nós, além de muitas reações químicas. Então o medo, ele é esse dispositivo incrível. Não odeie o seu medo, mas ame muito todos os desejos que estão no seu coração. Tudo bem? Vamos pro nosso boot. Gente, eu separei aqui um boot hoje que é incrível pra gente fazer, de entrega mesmo, e de tarefa. A tarefa aqui que você vai fazer hoje é: você vai ter essa treta com o seu medo. Se você chegou agora, eu vou deixar a live salva. Volta lá depois, veja todas essas abordagens do medo e você vai olhar pra ele, vai chamar ele na chincha, vai falar assim: ô fulana medo, do nome que você deu, vamos lá, eu quero fazer isso. O que você tá me dizendo? O que eu tenho que dar minha atenção? Troca o sentir medo com o que eu vou dar minha atenção. Ah, é a minha segurança nesse sentido? Ok. É o medo de fracassar, das pessoas me julgarem? Brother, também você tá num ambiente aí que as pessoas estão te julgando e quando você fracassar num negócio, ela vai rir de você ou vai falar, viu, não te falei. Sai desse ambiente, cara. Entende? Vamos andar mais junto aqui, porque assim, eu tenho pessoas que quando eu fracasso, a pessoa senta comigo e fala assim: cara, será que não dá pra fazer assim? Vamos lá. Entende? E se no momento você tá sozinha, você nunca tá sozinha. Tudo bem? Se você sentar aí dentro com você, você não tá sozinha. Nunca. O simples fato de você sentir seu coração batendo e esse ar entrando e te nutrindo e te movendo é a prova da centelha de vida. Você tá viva. Degusta esse ar até quando ele estiver acelerado, se estiver agoniada. É esse mesmo ar que vai te acalmar. Tudo bem? Vamos lá. Nosso livrinho, já firma seus pés no chão, já abre o seu peito. Ai, a gente tá aqui na sessão agora dos estados de
ânimo. Eu fiquei em dúvida aqui entre duas para dividir com vocês. Ai, mas vamos lá. Fecha seus olhos. Inspire e expira profundamente. A ti rendo graças a Deus, porque o Senhor é bom e sempre, sempre nos ouve. Hoje eu venho com uma súplica no temor. Me ajuda, me auxilia, me faz ver, a entender e evoluir nos meus estados de ânimo. Senhor, há nuvens no horizonte, o mar está agitado. Tenho medo. O receio me paralisa o sangue. Mãos invisíveis me puxam para trás. Não me atrevo. Um bando de aves escuras está cruzando o firmamento. Que será? Meu Deus, dize a minha alma, eu sou tua vitória. Repete a minhas entranhas, não temas, não temas, estou contigo. Senhor, enche de esperança o meu coração e de doçura os meus lábios. Põe em meus olhos a luz que acaricia e purifica, em minhas mãos o gesto que perdoa. Dá-me valentia para a luta, compaixão para as injúrias, misericórdia para a ingratidão e a injustiça. Livra-me da inveja e da ambição mesquinha, do ódio e da vingança. E que quando eu voltar hoje para o calor da minha cama, possa no mais íntimo de meu ser sentir que estás presente. Leva as mãos em frente ao peito, esfrega, bota um sorrisão nos teus lábios, cobre seus olhos, abre os olhos dentro das mãos, afasta as mãos. Bora viver? Seguimos juntas. Qualquer coisa me escrevam. Não sei se eu vou conseguir já postar a live agora, mas quando eu postar, envie essa live com muito amor para alguém. Alguém que você conhece. Não envie a esmo a sua mensagem, a mensagem de amor, de apoio, de investimento em alguém. Tem que ir com direcionamento. Então pensa no seu coração. Para quem você pode enviar isso hoje? Muito amor. Beijo!